Nós vamos fazer aqui a nossa Maria e a gente começa pela parte da cabeça. Primeira coisa que a máquina vai fazer é aqui a marcação. Aqui eu aconselho na parte da cabeça usar tecido que tem elasticidade. Se você não tem acesso, pode estar fazendo com o feltro, tá? Mas aqui o resultado ficou melhor com o plush, com o Microsoft, que é o caso aqui que eu tô usando, ó. O Microsoft eu vou colocar aqui com a elasticidade para as laterais, para que a minha peça modele bem. A máquina vai prender para nós. Após ela prender aqui, ela vai bordar para nós o rostinho, tá? E aí, aqui nesse momento, eu vou posicionar um plástico filme por cima para dar uma estabilizada aqui nesse tecido que há um apeluciado. Ela vai fazer todos os detalhezinhos e a gente volta fazendo ali o aplique do cabelo. Feita a marcação ali pro cabelo, eu vou posicionar o meu tecidinho, que no caso aqui eu tô usando um véu boa, tá? Fique à vontade aí, conforme eu já falei, se quiserem, podem trabalhar com o feltro, não tem problema. Aqui vou estar usando o véu boa, ela vai fazer aqui, simplesmente para nós ali, ó, ela prende. E eu vou recortar o excesso do tecido somente aqui na parte de baixo. Nas laterais eu deixo para recortar no final, depois que eu tiro a peça aqui da bordadeira, tá? Lembrando vocês que a cabecinha do José é feito da mesma maneira, não tem nenhuma outra técnica, é feita igual, porque o José a gente acrescenta a barba dele depois de pronto a peça, tá? Depois que ele aplica o cabelinho, eu corto ali o excesso na parte de baixo e agora ele vai fazer o bordadinho cheio, que é a finalização do cabelinho. Quando finalizar aqui o detalhezinho do cabelo, a gente vai vir aqui com o tecidinho com o véu boa, tá? E nós vamos posicionar aqui por cima para finalizar aqui a parte da cabecinha da nossa personagem. E ao mesmo tempo que ela finaliza aqui para nós, ela já vai vir marcando aqui o bracinho, tá? Essa parte é feita as duas juntas. Então ela vai fazer aqui o bracinho para nós. Eu vou mostrar para vocês. A abertura aqui da cabecinha é feita na parte de cima, porque ela recebe o manto, então aí fica o acabamento bem perfeitinho, tá? Finalizou ali, ela já faz a marcação de onde vai ser os bracinhos da Maria. Aqui é um headwork, tá? E a gente faz a mãozinha, um modelinho plano. A gente coloca depois da marcação. A gente vai vir aqui, eu tô usando um feltro, tá? Vocês poderiam usar o mesmo Microsoft, mas vou fazer no feltro. Vocês colocam por baixo da entretela e por cima da entretela, cuidando sempre ali o lado correto do feltro, tá? Porque o feltro, ele tem avesso. Feito isso, a gente troca aqui a linha para que ele faça o acabamento perfeito. E aí, a gente corta, ele não tem a finalização cheia, tá? Então, espero que vocês identifiquem aí que é o modelinho plano. Ó, ele vai fazer agora aqui o headwork, depois a gente tira daqui pra fazer o recorte por toda a volta, tá? Aqui é a mãozinha e na sequência ele vem fazendo a manguinha. Depois que ele prende aqui pra nós, a gente faz o recorte por cima e por baixo, antes de colocar a manga, tá? Aqui a gente faz o recorte por cima e aqui por baixo. Voltamos aqui e agora ele vai fazer para nós a marcação da manguinha. Feito a marcação da manga, aqui ó, deixa se dá para vocês verem, tá? Feita a marcação da manga, eu faço o mesmo processo. Eu venho com tecido aqui, eu tô usando também o feltro, também é o modelo plano, a manga não vai enchimento. Eu coloco aqui o feltro por baixo e aqui o feltro por cima. E aí, então, vai finalizar pra mim. E depois eu faço o meu recorte bem certinho pra finalizar aqui a nossa peça. Lembrando que esse processo aqui dos bracinhos é feito também lá no modelinho do José, tá?
Aqui eu poderia ter trocado a linha, mas para que vocês pudessem visualizar, foi feito no mesmo tom que eu tava usando no pele, tá? Mas troquem aí para que dê um acabamento perfeito. Cuidem sempre aqui em levantar o tecidinho do rosto, ó, para que não prenda nada ali, tá? Aqui eu quis colocar essas duas partes do mesmo bastidor, para que facilite para vocês, dê um pouco de agilidade, tá? Feito isso, agora a gente recorta e vamos retirar os bracinhos daqui. Aqui eu aproveitei a mesma entretela, o mesmo bastidor para economia aqui. E eu vou fazer já a barba do José. E ela é feita igual a gente fez ali nos bracinhos. Eu coloco aqui o meu feltro por baixo, depois que a máquina fez a marcação. E coloco meu feltro por cima. E aí, ele vai finalizar pra mim também com uma costura headwork, tá? Lembrando vocês que eu troquei a linha da carretilha pra ficar a costura tanto bonita por baixo quanto por cima, tá? Ficar com o acabamento perfeito. Aqui, ele só vai fazer isso aqui, ó. E depois, a gente vem recortando e a gente aplica nele depois de finalizado. Agora a gente vai fazer os corpinhos, tá? Aqui, ó, recortei, ali também recortei, por cima e por baixo, pra dar a finalização. Agora a gente vai reservar os bracinhos e a barba do José e vamos aqui fazer a montagem do corpinho. Para o corpinho, aqui fez a marcação pra nós, eu vou utilizar o feltro, tá? Eu coloco ele aqui com o lado direito pra cima, o lado direito do feltro é aquele que desfia menos, tá? Coloco aqui, a máquina vai prender pra mim. Aqui eu quero lembrar vocês que o corpinho dos animaizinhos é feito igual, só não vai ter a marcação dos bracinhos, tá? Porque eles não têm. Mas aqui, quando ele prende aqui, você já vem com o tecidinho frente com frente pra finalizar. Isso os bichinhos, tá? Aqui na Maria e no José, eu já fiz o corpinho do José, vou mostrar. A máquina vai fazer pra vocês a marcação. E vocês vão vir com os bracinhos viradinhos pra dentro, assim, ó. Vem aqui, posiciona, ajeita ele bem e a máquina prende. Agora, ela vem no outro lado, faz a mesma marcação para prender o outro bracinho. E aqui, igualmente, eu ajeito, ó. Posiciono, seguro e a máquina vai prender para mim. Feito isso, agora eu venho com o meu tecidinho, lembrando que aqui eu posso também estar usando um plush, tá? Ele vai modelar até melhor, mas o feltro para a peça que vai ser exposta, como é o caso do presépio, que vai ficar pegando poeira e tudo mais, o feltro ele resiste bem, tá? Então fiquem à vontade aí para usar o material que vocês têm. Aqui a gente segura e ele vai finalizar para nós. Aí a gente recorta, desvira, vamos encher e reservar para finalização das nossas peças. Agora a gente vai vir fazendo o manto do José e o manto da Maria. Aqui pro manto a máquina fez a marcação. Eu vou vir aqui com o meu feltro também, tá? E vou posicionar o lado direito do feltro para cima. Ajeito bem aqui. Isso. A máquina vai prender para mim. Aqui na mesma proporção que ela prende para nós, ela já vem fazendo um pontinho decorativo aqui, que é na borda, é onde vai ficar aberto o nosso manto aqui na parte da frente, tá? Ó.
Aí depois que ela fizer, a gente vem aqui e recorta. A gente faz aqui o recorte, tá? Por isso é importante que o manto dele seja feito no feltro, tá bom? E aí a gente vem aqui, ó, pra finalizar a gente coloca por cima, porque depois a gente vai desvirar, sempre observando o lado correto do feltro, tá? Então, a gente coloca aqui, avesso do feltro pra cima, ele finalizando, a gente retira do bastidor e reserva. Aqui, eu já fiz o meu recorte, agora a gente desvira ele, ó. Desviramos. E aqui, se eu achar necessário, posso dar aqui uma seladinha com o isqueiro para dar um acabamentinho aqui, tá? Só se eu, porventura, achar que precisa, tá? Aqui, e aí também dá para fazer aqui nas partes de baixo. Mas o feltro, ele é bem tranquilo e não desfia, então, só se você quiser, tá bom? Ó, e aí a gente vai reservar, agora a gente vai pro manto da Maria. Aqui, para o manto de Maria, é a mesma coisa, tá? A máquina fez a marcação, a única diferença é que no manto dela eu vou usar o cetim. Então, eu venho aqui, posiciono o meu cetim, aí na cor da sua preferência, tá? E a máquina vai prender pra mim. Depois que ele finalizou aqui, eu vou fazer o meu recorte. Vocês vão notar que ele finaliza aqui, ó. Ele tem... tudo tem a finalização diferente. Aqui a gente vai recortar bem rente e a máquina vai vir fazendo um trabalhadinho aqui por toda a borda do nosso manto, tá? Eu recorto somente aqui na parte de baixo, por dentro, mas deixo as laterais para finalização depois. Fiz o meu recorte, agora a máquina vai decorar aqui para mim e a gente volta na finalização. Depois que finalizou todo o bordadinho, a gente vem agora com o cetim por cima, ó. Frente com frente. E aí, ele vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá no de José. A gente vai depois tirar do bastidor e vamos dar uma seladinha aqui na ponta para dar o acabamento do cetim não desfiar, tá? Aí, aqui, ó, nós vamos selar toda a parte de baixo pro cetim não desfiar e selamos também aqui a partezinha do bordado aqui, ó, pra dar só um acabamentinho onde a gente retirou a entretela. A gente faz isso por toda a volta. E se vocês quiserem, pra não desfiar aqui na parte da costura, também podem fazer a mesma coisa, ó. Que aí dá o acabamento aqui também. Para os nossos bichinhos, primeira coisa que a bordadeira faz na parte da cabecinha, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, porque o corpinho a gente já viu. Primeira coisa, ela vai fazer a marcação do cabelinho. Aqui eu tô fazendo a ovelhinha, lembrando vocês que o procedimento para os demais é igual. Eu vou estar usando a carapinha, tá? Que é aquele tecido bem característico de ovelha. Então, aqui eu faço o mesmo processo, ó. Coloco o tecidinho por baixo e coloco o tecidinho por cima. Lembrando vocês que é um apeluciado, então eu preciso ter um plástico para estabilizar essa trama, tá? Coloco aqui. Feito isso, a máquina vai prender para mim, vou fazer o recorte e ela vai fazer o bordadinho cheio por toda a volta. E esse cabelinho a gente aplica nos nossos bichinhos, depois colando, tá? Ou com pontinho invisível, mas como é uma peça sem manuseio infantil, a gente pode fazer a colocação com cola quente. Depois que ele fez o cabelinho, a gente vem pra cá, a máquina fez a marcação do rostinho. Aqui no rostinho eu tô usando o Microsoft, tá? E aí eu posiciono aqui, a máquina vai prender e vai fazer todos os detalhezinhos aqui de dentro do rostinho e depois a gente vem na finalização. Depois que bordou todos os detalhezinhos, eu venho aqui com o meu Microsoft. Poderia ser feltro, tá? Aqui fiquem bem à vontade. Eu coloco tecido frente com frente e a máquina finaliza para nós. A gente desvira e depois vai para finalização. Agora aqui nós vamos fazer a parte do celeiro.
E eu quero lembrar vocês o seguinte, para fazer o celeiro, primeiramente vocês vão fazer as duas laterais, tá? São duas laterais, a direita e a esquerda. E vocês aí, depois que as duas estiverem prontas, vocês vão fazer a parte central. E aí, para fazer a parte central, primeiramente a máquina faz a marcação. A gente vai posicionar aqui. Aqui eu tô trabalhando com o feltro, tá? Posiciono por baixo e por cima. Lembrando vocês de trocar a linha da carretilha pro mesmo tom, para que fique finalizado por cima e por baixo, tá? Essa maneira aqui, vocês vão fazer também o nosso cestinho, tá? Ele também é feito assim, a máquina faz a marcação, vocês vão fazer os recortes aqui, feltro por cima e por baixo, e ela finaliza pra nós, tá? Então, essa parte do cestinho, a gente vai pular, porque é feito da mesma maneira que a gente fez aqui, essa peça. A gente faz o recorte por cima e por baixo, voltamos aqui para a máquina e ela vai fazer as marcações de dentro, que são essas partes que simbolizam a madeira, tá? E depois que ela fizer isso, a gente vem adicionando as abas laterais. Depois que ele faz todos os detalhezinhos, ele vai pedir aqui a lateral. Para mim fazer essa lateral é muito simples, tá? A gente vai pegar a parte aqui que já está pronta, a gente vai posicionar bem certinho, ó, rente, não é por cima, tá? É rente aqui, ó. Se eu tenho uma dificuldade, eu posso pegar e colocar uma fita para colar. Se não, eu faço assim como eu estou fazendo, tá? Eu vou ali ajeitar aqui para que vocês consigam ver. Ó, a gente coloca bem aqui rente as laterais, aqui eu também ajeito aqui por baixo para ficar parelho. E então a máquina vem fazendo um zigue-zague para prender a minha lateral. Se eu tiver dificuldade, conforme eu já falei, eu colo uma fita aqui, tá? Mas lembrando sempre que é rente à lateral, não é por cima, para que ele não fique alto aqui, tá? Feito um lado, ele vai fazer o outro. Posiciono aqui novamente, ó, venho aqui na lateral, ajeito aqui, seguro com a minha mão aqui, ó, ou coloco uma fita e ele vem fazendo um zigue-zague para unir as duas partes. Depois que ele faz isso, agora ele vem fazendo a finalização aqui, na borda e nas laterais. E aí, tá pronto aqui essa parte, só falta a estrelinha lá de cima. Que a gente faz separadamente e cola depois com cola. Agora ele vai bordar todos os detalhezinhos aqui, a gente volta depois. Finalizou aqui, agora é só destacar e pode dar uma seladinha com o isqueiro, tá? Mas não tem necessidade, porque ele fica bem perfeitinho aqui. Agora a gente vai lá para a montagem das peças, fazer as junções com a cola. Depois de estar tudo já cheinho, eu fechei com pontinho invisível e agora a gente vai para a montagem, tá? Ó, a montagem é bem simples, não tem segredo, tá? Nós vamos aqui, ó. A diferença aqui do José para Maria, a cabecinha, a Maria vai ter a boquinha. O José não tem a boquinha porque a gente vai colar a barba dele. Então, a gente faz o seguinte, eu venho aqui com a cola quente, vou ver bem certinho aonde posicionar a barba. Eu posso aqui, para não ter erro, dar uma colada primeiro aqui, ó. Passei a cola primeiro nas pontinhas, e então eu posiciono aqui logo abaixo do cabelo, logo abaixo do cabelo, tá? Feito isso, agora eu posso dar uma leve coladinha ali, ó, nas outras partes aqui, tá? Mas tudo de leve, com pouca cola,
ó. Tá? Colando a barba, eu vou vir aqui e vou colar o meu bigodinho aqui. Eu vejo certinho como é que é o lado dele e colo um pouquinho acima, ó, bem pouquinho acima. Deixa eu ver o lado certinho. Também um pinguinho de cola, tá? Ó. Então, ele vai ficar assim. Aí, então, eu venho aqui no corpinho, vou posicionar aqui a cabecinha, ó. Vou passar cola aqui na parte de cima. E venho colando aqui. Aqui eu dou uma segurada para que a cola firme bem. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, esse aqui não precisa colar, tá? A gente só posiciona aqui, ó. Não preciso colocar cola nessa parte. E aí, também não encaixo muito na cabeça, eu deixo mais altinho aqui, tá? E um detalhe que eu tinha falado já anteriormente, as mãozinhas eu posso colocá-las coladinha aqui no corpinho, ou deixá-la simplesmente soltinha também, tá? E um detalhe que eu tinha falado, vocês podem fazer, quem quer fazer os Reis Magos, pode fazer com o mesmo José, trocando as cores da barba, tá? Do cabelo, a cor aqui do turbante e também, ó, pode usar para os reis uma fitinha dourada, tá? Ao invés da cordinha, que foi o que eu usei, que é o sisal, ó. Quem for fazer com o sisal, que foi o que eu preferi para o José e para Maria, ó, a gente dá 2 voltas aqui, eu vou cortar, dou um nozinho e depois também só encaixo na cabecinha, tá? Ó, posso dar um nó ou posso vir aqui e colar, aí aqui fica a critério de vocês, como vocês vão trabalhar, tá? Mas a princípio foi isso aqui que eu fiz para o meu, tá bom? Ó, a gente ajeita aqui, dou uma ajeitada e ele vai ficar assim, tá? Para a base, eu usei, ó, base acrílica para biscuit. Isso aqui vocês encontram em armarinhos, tá? Quem não tem, não tem problema. Vocês podem fazer com papel. Ó, eu peguei um papelão aqui, tá? E então, vou forrar com o feltro. Eu venho aqui e coloco a minha cola, pode ser a cola branca também. E vou posicionar o feltro por cima, ó, tá? Aí, eu tenho uma tesoura de escalope, se você não tem problema, só recorta na volta. Eu vou usar a escalope, tá? E aí, a gente faz o recorte aqui, ó. A gente recorta. E o legal de fazer com esse feltro, essa base com feltro, porque vocês podem fazer também uma graminha, ó. Então, a graminha, eu corto o feltro do lado que ele estica, eu vou puxar, corto uma linhazinha, uma tirinha fininha, tá? Eu puxo do lado que ele estica, e então eu venho aqui e vou fazer o recorte também com a tesoura de escalope. Quem não tem escalope, tem a de picote, pode ser, tá? Não tem problema. E aí, feito isso, ó, eu vou enrolar, eu vejo o lado certinho aqui, eu enrolo para fazer a minha graminha, ó. Enrolo aqui, colo. E aí, eu posso até colocar algumas florzinhas aqui, ó. Posso colocar uma rosinha, tá? Que é o que eu vou fazer aqui para essa base que eu fiz no feltro e no papelão. E então, a gente vem e cola eles aqui, tá? A gente coloca uma colinha aqui, ó. Mesma coisa eu faço para base ali acrílica, caso eu faça no acrílico, ó. E eu faço isso aqui, tá? Se eu ver que ele tá
meio frouxinho, eu posso colar aqui no raminho, eu dou um pinguinho de cola e firmo ele no raminho, tá? Ó. Que é o que eu vou fazer aqui. Ó, dei um pinguinho de cola, agora eu coloco aqui e dou uma segurada pra firmar. Para a Maria, a mesma coisa, já coloquei ela aqui, tá? As mãozinhas dela eu vou deixar como se tivesse em agradecimento, tá? Coloco um pinguinho de cola quente aqui. E vou uni-las, ó, como se ela estivesse agradecendo. E aí, eu venho aqui também com o manto dela e eu só coloco aqui por cima, ó. Eu ajeito, o dela é bem comprido, tá? Então, vocês ajeitem aí depois na base. Ele vai ficar assim. E da mesma forma, eu venho colocando o sisal aqui em cima. A gente mede. Damos 2 voltas. Quem quiser fazer com alguma fita dourada, como é o caso que eu dei o exemplo ali do José para os Reis, pode fazer, tá? Aqui eu achei mais simples, já que foi tudo ali, o nascimento foi numa manjedoura, né? Então, eu achei que o sisal, ele combina melhor com o nosso roteiro da nossa história, tá? Feito isso, a gente posiciona também na basezinha aqui ou na base acrílica, tá? O que eu quero também passar para vocês é o seguinte, agora a montagem dos bichinhos. Os bichinhos são todos feitos da mesma maneira, ó. Tenho aqui a ovelhinha, a cabecinha, vocês podem fazer quantos bichinhos vocês quiserem, variando as cores. Aqui eu variei a cor da ovelhinha, coloquei aqui um cafezinho com leite. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu venho aqui e posiciono essa cabeça um pouquinho mais abaixo, porque os bichinhos estão deitados, certo? Então, eu posiciono um pouquinho mais abaixo do que os demais personagens. Os bichinhos, para todos, a gente faz assim, ó. Eu não encho as orelhinhas, tá? Para que ela fique com esse ar, ó, molinha. E aí, a gente vai vir e vamos colar o cabelinho dela aqui. Da mesma forma, eu fiz com os demais, ó. Todos eles, tá? O cabelinho é colado e eles também são coladinho da mesma forma. Ó. Aí, aqui, depois que eu vi que colou aqui a cabecinha, eu venho e vou posicionar o meu cabelinho ali em cima, tá? Ó, venho aqui, posiciono. Eu posiciono com esta delimitação aqui, ó, tá? Eu venho aqui bem no topo da cabecinha e eu vou colar e colo aqui. Aqui pra ovelhinha eu usei uma carapinha, quem quiser usar o feltro para todo bichinho pode usar, tá? Mas eu achei que a carapinha caracteriza melhor o nosso bichinho. Feito isso, eu venho aqui na minha base também e vou colar ela ali. Colo aqui, dou um pinguinho ali no nosso raminho e posiciono ela aqui, ó. Eu vou dizer para vocês preferir a base no feltro, no papelão e no feltro, tá? Porque eles ficaram muito mais bonitinhos com esses enfeitezinhos, tá? Quem optar pela base acrílica, pode também tá fazendo enfeitezinho, aí fica a critério de vocês. Vocês podem, inclusive, tá colando o feltro aqui em cima da base acrílica também, tá? Feito isso, vamos reservar ali os nossos bichinhos. Eu vou pegar aqui, ó, a manjedoura, a gente simplesmente vai colar, tá? Ó, pinguinhos de cola nas laterais, aqui onde tem a marcação, a gente vem colando aqui para fazer a nossa caixinha, ó. Eu cuido aqui para não botar um excesso de cola, ó. Colei um lado, venho aqui agora e vou colar o outro, e assim a gente monta a nossa manjedoura, ó. Nos 4 cantos.
E aí, vocês vão notar que ela ficou funda e vocês vão colocar palha para dar uma altura, para depois a gente largar o menino Jesus, tá? Ó. O menino Jesus, nós pulamos essa etapa na bordadeira, porque não tem segredo ali, é o que a gente já vem fazendo, tá? Vocês vão fazer a cabecinha, que vai pedir o tecido, vai bordar, vocês vão depois posicionar a parte por cima para desvirar e encher. O corpinho é a mesma coisa, é só tipo um casulinho, ó, tá? E vocês vão encher também e depois vocês vão colar conforme a gente fez aqui. E aí, para o paninho, eu peguei uma fraldinha, certo? Dobrei assim, como se fosse enrolar um bebê e simplesmente eu coloco ele dentro, ó. Coloco ele assim, tá? Então, aqui é bem rústico, vocês podem estar usando até aqueles pano de copa, retalhos de pano de copa para estar fazendo o manto dele, porque é bem rústico mesmo, tá? É isso que a gente faz. Eu vou pegar a palha aqui para encher, para mostrar para vocês. Coloquei aqui a palha, tá? E aí, sim, vocês vão largar o bebezinho aqui, ó, de modo que ele fique altinho. E aqui, pro nosso celeiro, é a mesma coisa, já montamos ele lá na bordadeira. Aqui em cima, vocês vão colar a estrelinha, tá? Ó, colando a estrelinha, vocês vão depois posicionar os nossos personagens. Para que eles tenham uma altura aqui, ó, eu peguei simplesmente uma embalagenzinha e coloquei. E aí, vocês usem a criatividade de vocês, tá? Para deixar em destaque o José e a Maria. Deixar eles mais alto. O bebê fica mais próximo aqui. E aí, aqui, vocês vão colocar os seus bichinhos, tá? Ó, aqui eu fiz 2 ovelhinhas. Vocês podem aí estar fazendo de acordo com o que vocês quiserem montar. A quantidade que vocês quiserem. Se quiserem fazer os reis, aí vocês podem usar, ó, pegar o mesmo José, de repente tirar o turbante dele e usar aqui alguma outra coisa, uma coroa, aí vocês podem estar usando a criatividade, tá? Então, era isso. Quem tiver dúvida na montagem pode me chamar, que eu tô à disposição para ir auxiliando vocês, tá? Mas o que a gente precisava passar, que realmente era interessante vocês aprender os detalhes, já tá aqui, foi mencionado e foi ensinado para vocês, tá bom? Era isso, tô à disposição.